A graça e a paz da parte do Todo-Poderoso para todos os irmãos queridos em Cristo Jesus, seu nosso. Mais uma vez estamos aqui para falar da palavra de Deus com todas as sortes e bênçãos sobre vocês e para mim e todas as nossas familiares. Agradecendo por mais uma noite que estamos aqui e que o amanhecer seja ainda melhor ainda do que nós estamos, porque cada dia que se passa é uma bênção que nós recebemos e temos só ter que agradecer a Deus sobre os nossos afazeres, as oportunidades que nós temos, enfim, em tudo. Em tudo nós temos que agradecer ao nosso Deus Todo-Poderoso, ao Filho de Deus, pelo qual deu a vida por mim e por você. Quero começar o nosso estudo de hoje aqui no livro Evangelho de João, do capítulo 9. Evangelho de João, no capítulo 9. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia aí, pegando a sua canetinha, o seu pedacinho de papel para anotar as referências que eu vou citar aqui. Louvado seja Deus. Eu quero pedir para você, para que você, quando você estiver assistindo esse vídeo, deixe o seu like, seu comentário e se inscreva no canal para que cada vez mais o canal venha crescer, para ficar bem aperfeiçoadamente, para ter um conteúdo bem melhor do que o que nós já temos. Porque quem anda nos caminhos do Senhor tem só a crescer e não a diminuir. Então nós não somos nos diminutivos, nós não estamos no diminutivo. Então nós temos só que crescer. Porque nós vamos falar hoje de um texto muito bacana, bonito, maravilhoso. Mesmo Jesus sendo censurado e expulso de algumas sinagogas, mas ele não olhava para isso, mas só olhava para o bem-estar dos seres humanos e dando seu ensinamento e estudo. E a gente precisa de estudar cada vez mais e mais a Escritura, porque nela ela faz a pergunta e nos dá a resposta. E nós estamos aqui para isso. Então eu peço para você, deixe seu like, seu comentário, aperte o sino de notificação, inscreva no canal para que você possa receber os conteúdos dos vídeos que nós fizemos aqui e que o canal venha crescer. Eu conto com você, com a sua ajuda, até a gente chegar aos 1000 inscritos. Quero parabenizar a nossa irmã Cidicléia, que está aí no Rio de Janeiro, nosso irmão José Silva, a irmã Tereza, uma paz do Senhor que eu mando bem maravilhado para o nosso irmão Cláudio Honor, o Roberto Carneiro, Pedro Paulo, pastor João Batista, pastor José Alberto, pastor José Valério, que Deus lhe abençoe cada vez mais e mais. Então nós vamos começar nossos estudos hoje falando aqui na Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, no capítulo 9. Louvado seja Deus, que tem como aqui o tema da leitura é a cura de um cego de nascença. E nesse texto nós vamos falar em vários assuntos sobre isso, porque houve uma polêmica por causa dessa cura, por causa que Jesus curou esse cego, e houve uma polêmica, houve uma discórdia com os judeus por causa disso, né? E aqui nós vamos desvendar este mistério, que mistério é de Deus, não é do homem, não é de ninguém, mas sim o mistério só pertence a Deus, revelação só pertence a Deus, profecia, só Deus é quem dá a profecia, e assim sucessivamente. Então vamos ler o primeiro versículo aqui do Evangelho de João, do capítulo 9, que diz o seguinte: E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram:
e disseram: Rabi, quem pecou, este ou seu pai, para que nascesse cego? Eles fizeram a pergunta para Jesus. Então veja que os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo sempre andando com ele, tendo os seus ensinamentos, e estudando com ele, ouvindo a palavra. E sempre quando ele se reunia com eles para pregar a palavra, dar ensinamento, doutrinar os discípulos. Então, quando eles depararam com essa situação desse homem cego de nascença, eles eram para ter um grande conhecimento, mas eles não tiveram esse dissentimento, porque ainda nesse momento, com certeza, ainda não habitava nele o Espírito Santo de Deus. Porque se o Espírito Santo de Deus já estivesse sobre ele, eles tinham entendido qual era o significado daquele problema que teve com esse cego, porque cego nascença. Mas eles foram fazer a pergunta para o mestre, conforme dizia: Rabi, quem pecou, este ou seu pai, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou e nem seu pai, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Que resposta maravilhosa o Senhor Jesus Cristo deu, não foi? Que resposta maravilhosa. Porque tinha que acontecer isso, ele tinha que nascer uma pessoa cego, mas aqui nós vamos citar algumas coisas. Ele nasceu cego, aquele homem, para que se manifestasse a glória de Deus naquele homem. O Senhor Jesus Cristo estava ali para isso, para dar a explicação sobre a glória de Deus. Ele se manifesta através dos seus servos. E os seus discípulos não entenderam o que ele estava para falar, o que ele estava falando, o que eles viram. Porque naquele momento, nessa circunstância, eles ainda falta de conhecimento pelo Espírito Santo, ele só entendia as coisas pelos olhos, em ver, não pela fé, mas por ver. Então, para isso, nós precisamos de estudar a palavra do Senhor, buscar texto e contexto, para que nós venha ter o conhecimento da verdade e da sabedoria que vem do alto, que não vem de baixo, vem do alto. Porque não adianta a gente ficar olhando para baixo, porque para baixo só vamos encontrar o pecado, mas olhar para cima que só vem a graça de Deus para mim e para você. Então, Jesus respondeu para os seus discípulos, a pergunta que eles fizeram. Ele respondeu: mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. E Jesus continua falando: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Eu quero lhe chamar a atenção numa coisa nesse versículo aqui, quando ele diz: enquanto é dia, porque a noite vem. Porque isso aqui é do versículo 4 da nossa leitura. A noite vem. O termo dia refere-se à vida, ao passo da noite. Refere-se à vida, ao passo da noite. O termo dia se refere ao passo, que noite refere-se à morte. Passamos uma só vez por este mundo, e se não fizermos aqui o que vamos e podemos fazer para Deus e para o próximo, não teremos outra oportunidade. Então nós temos que procurar fazer enquanto nós estamos aqui. Por quê? E fazer enquanto é dia. A noite vem. Então, com referência ao termo dia, o dia se refere à vida, ao passo que a noite se refere à morte. Então nós temos que fazer isso enquanto nós estamos aqui. E aproveitar as oportunidades que nós temos. Se nós não aproveitar as oportunidades que nós temos, então nós não fazemos nada para o Senhor, para ninguém. Tanto para o ser humano, também tanto para o Senhor Jesus Cristo. Então veja que ele aqui nesse texto também,
Quando ele diz aqui, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, então ele foi obediente, o Senhor mandou que ele fosse lá e se lavasse. E quando ele chegou lá, que lavou o rosto, lavou seus olhos, foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Veja que a primeira coisa que nós temos que fazer, ouvir, receber a ordem e obedecer. Então o que ele fez? Recebeu a ordem para ir naquele tanque, lava-se os teus olhos, vai lá e lava-te. No momento ele não sabia que ia ser curado. Mas ele chegou lá, quando se lavou, ele começou a enxergar. Mas ele não viu a pessoa que fez isso com ele, só escutou pela voz. Ele não viu, mas ele obedeceu. Mas essa obediência mediante uma fé. Porque se não tiver a obra, ela é feita pela fé. Porque fé sem obra é morta. Então, não adianta você fazer a obra sem a fé. Tem que fazer a fé através das obras. Assim foi com esse cego. Ele foi obediente, obedeceu e através da fé ele foi lá no tanque, se lavou e ficou são. Muito bem. E nós temos uma referência aqui no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 12, porque quando ele se refere aqui, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto ele estava no mundo, ele era a luz do mundo. E ele continua sendo a luz do mundo para todos aqueles que crê no Senhor. Ele continua sendo a luz do mundo. Agora, quem não crê nele, então ele não é a luz do mundo e anda na escuridão. Vamos conferir aqui no capítulo 8 do Evangelho de João, no verso 12, para ver o que se diz de louvado seja Deus, e você vai acompanhando aí, no verso 12, quando ele diz aqui, falou-lhe, pois, Jesus, outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Por isso que eu lhe referi aqui, o dia se refere vida, e a noite se refere morte. Passamos uma só vez por este mundo, e se não fizermos aqui o que devemos e podemos fazer para Deus, não é para mim e para o ser humano, não, para o Senhor Jesus Cristo. E fazer para o próximo, não fazer para mim, fazer para o próximo, não teremos outra oportunidade, nunca voltamos a ter outra oportunidade depois que nós partimos, ou seja, depois que nós estamos na escuridão, que nós passamos para a noite, que a partir daquele momento que Deus leva nosso espírito, a nossa matéria fica, então ela fica na noite, na escuridão, porque as obras e fé e obra e fé e obra, conjunto, tem que ser unido, obra e fé tem que ter esta união, e terceiro, obediência, tem que obedecer, ser obediente conforme o cego foi obediente. Muito bem, e disse-lhe, vai e lava no tanque de Siloé, que significa, esse tanque tinha um significado de enviado. Então foi enviado. Então ele enviou para aquele lugar. Você será enviado para ser um mensageiro do Senhor. Você será enviado para ser um pregador da palavra de Deus. Você é um enviado para ser um diácono, um pastor, um missionário, enfim, um obreiro. Mas tudo se torna num só. Pastor, evangelista, diácono, auxiliar, seja lá quem for, tudo é um só, não pode ter diferença um com o outro. Nenhum é maior, nem outro é menor. Tudo é o mesmo nível para Jesus Cristo, para o nosso Deus Todo-Poderoso.
A fé é uma só. Então nós temos que ter fé, a fé perante Deus e o Espírito Santo de Deus. Então ele foi obediente, como diz aqui no verso 8. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então nós temos que ver, ter essa oportunidade de nós estar vendo as coisas, e ele obedeceu. Então nós temos que crer e depois ver. Crer e depois ver. É isso que nós temos que fazer. Ou nós temos que ver para poder crer. Tem Tomé? Tem que ver para crer? Não. Tem que crer e depois que creu, você vai ver, você vai enxergar, você vai entender, a sua mente vai abrir, você vai ter outra visão, você não vai ter uma visão carnal, vai ter uma visão espiritual e assim sucessivamente. E outra coisa importantíssima, quando ele se refere aqui, para que se manifeste nele. O que se manifesta nele? A obra de Deus. Jesus corrige a crença errônea dos discípulos de que todas doenças graves ou calamidade é resultado de alguns pecados. Às vezes a enfermidade realmente resulta de alguns pecados graves, como está no capítulo 5, do verso 14, como nós vamos conferir agora. E também, veja bem, mas nem sempre, no outro caso, as aflições é permitida por causa de um propósito divino, para demonstrar a misericórdia, o amor e o poder de Deus. Frequentemente neste mundo, os bons sofrem e os maus não. É um caso meio, porque os bons, que são as pessoas boas, que acreditam em Deus, andam nos caminhos certos, andam certinho, tudo certinho, vem as consequências, passa por dificuldade, passa por tropeço, passa por tudo. E o ruim, nada disso acontece com ele. Mas o que importa é o fim do túnel, o final. O final é o que importa, é onde está a vitória. Não era no início, é no final. Então veja que aqui os discípulos eles entendiam que problema era consequência de pecado. Doença, enfermidade era consequência de pecado. Mas tem pecado que é para a enfermidade e tem pecado que não é para a enfermidade. Vamos dar uma conferida aqui em João, no capítulo 5, verso 14, o que diz? Louvado seja Deus. Capítulo 5, verso 14. Louvado seja Deus. Capítulo 5, verso 14. Capítulo 5 do Evangelho de João, verso 14. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse: eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda algumas coisas. Pior, isso foi do tema que nós falamos anteriormente, que foi da cura de um paralítico de Betesda, que Jesus falou com ele. Não tem, né? Hoje que não, conforme está dizendo aqui, e disse: tende cuidado, né? Para que te não suceda algumas coisas pior. E aquele homem foi anunciar ao judeu que Jesus era o que o curara. Veja que muitas coisas, o judeu não acreditava em Jesus, só acreditava em Deus, não acreditava no Filho de Deus. E hoje nós temos essa oportunidade que nós acreditamos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que se tornam 3 em 1, e é um privilégio muito grande, porque antes era a lei, depois tivemos essa gloriosa oportunidade de vivermos na graça e não mais sobre a lei. Porque se nós vivêssemos hoje sobre a lei, nós ainda fazia parte do judaísmo. Então nós vivemos pela graça, pela misericórdia do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então veja que aqui eu quero chegar a uma conclusão junto com vocês, que esse cego,
ele vivia mendigando, ele era um mendigo, vivia no solitário, sozinho, mendigando. Mas por quê? Porque o texto está dizendo aqui. E então, foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e aqueles que Dante tinha visto que era cego, dizia: não é este aquele que estava assentado e mendigando? Veja, que até os vizinhos não entenderam o mistério de Jesus Cristo. O mistério do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele diz que nem seu pai pecou e nem ele pecou, mas tudo para a glória de Deus. E os vizinhos não entenderam. Aí fizeram essas perguntas. Não é este aquele que estava assentado mendigando? Fizeram uma pergunta. E nessa pergunta que eles fizeram, uns diziam: é este, e outros: parece ser com ele. E ele mesmo falou: sou eu. Ele mesmo disse: sou eu. E dizia-lhe: pois, como se te abriram os olhos? Quando ele disse: sou eu mesmo, sou eu, essa pessoa que você está vendo aqui, que eu era cego e agora estou vendo vocês aqui. Ele deu a resposta: sou eu. E perguntaram mais uma vez para ele, fizeram esta pergunta. E dizia-lhe: pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu, ele deu logo a resposta. E ele respondeu e disse-lhe: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. E então fui e lavei-me e vi. Uma grande atitude desse homem, uma grande atitude que eu vejo aqui, uma grande atitude, porque ele foi obediente, uma atitude, teve aquela atitude. Nós temos que ter uma atitude. Se nós não tivermos uma atitude, nós não chegamos em nenhum objetivo, em lugar nenhum. Mas ele continua falando. Aí começaram a interrogá-lo mais ainda e disseram-lhe: pois, onde está ele? Mais uma vez o cego respondeu: não sei. Por quê? Quando ele foi se lavar no tanque, ele ainda não tinha visto Jesus ainda. Não viu. Jesus untou os olhos dele com a saliva, fez um lodozinho, colocou. Mas deu uma ordem para ele ir se lavar. E ele teve a atitude e foi. E muitos não recebem a palavra, ouvem, entendem e não tomam uma atitude da parte do Todo-Poderoso. Aí o que fizeram? Levaram, pois, aos fariseus, o que Dante era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe: como virá? Como virá? E ele disse: pôs-me lodo sobre os olhos e lavei-me e vejo. Respondeu a mesma coisa. Quando ele respondeu: e lavei-me e vejo. Então veja que ele fez a mesma pergunta porque ele estava sendo interrogado por causa das religiões. Tomaram, pois, também os fariseus, conforme nós vemos. E então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Dizia outro: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Fizeram as perguntas entre eles, começou um desentendimento entre eles, porque isso aconteceu no dia de sábado, e isso para o judeu era errado, ninguém poderia fazer nada. Não podia fazer nada dia de sábado, não poderia fazer nada. Então houve esse desentendimento entre os judeus por causa desse grande acontecimento, desse grande milagre, dessa grande maravilha e desse grande poder e para que o Senhor Deus sendo glorificado através do Filho Jesus Cristo. Os judeus, porém, creram que ele tivesse sido cego e que agora visse.
enquanto não chamaram o pai do que agora via. Então eles fizeram de tudo porque ele vivia mendigando e cego e não enxergava. Então fizeram com que o pai dele fosse até lá a presença lá dos magistrados lá, para fazer a pergunta para ele. E perguntaram-lhe ao pai dele, dizendo: é este o vosso filho, que vos dizeis ter nascido cego? Como, pois, é agora? E como, pois, vê agora? E como, pois, fizeram essa pergunta ao pai dele. Mas sempre quem está na posição e com atitude tem o discernimento para dar logo a resposta, como diz o Espírito Santo de Deus, que colocará as palavras em sua boca. E perguntaram, dizendo: é este o vosso filho, que vos dizeis ter nascido cego? Fizeram a pergunta. Como, pois, vê agora? Aí veio seu pai. Seus pais responderam e disseram: sabemos que é este o nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tenha aberto os olhos. Não sabemos. Tem idade, ele já tem idade. Perguntai-lhe a ele mesmo e ele falará por si mesmo. Aí essa foi a resposta do pai dele. Por quê? O pai dele ainda não tinha o conhecimento do que tinha acontecido com ele. Não tinha conhecimento nenhum ainda. E às vezes a gente tem um conhecimento, temos tudo, sabemos das coisas e ainda continuamos na mesma prática. Então o pai dele tomou essa atitude e falou: ele tem idade suficiente, pergunte a ele mesmo que ele vai lhe responder. E nós temos a oportunidade de nós fazer a pergunta ao nosso Deus, nosso Todo-Poderoso, e ele nos dá a resposta para mim e para você. Que nós já temos idade suficiente para saber o que nós queremos, para nós saber o que é certo e o que é errado, mas para saber qual é o caminho que nós devemos de andar, se é no caminho reto ou é no caminho torto. Nós temos idade suficiente para isso. Nós temos idade suficiente para saber que um dia chegará pelo qual nós temos que prestar conta ao Todo-Poderoso. E nós temos que prestar conta dos nossos atos. Se nós pecamos, nós fizemos coisa errada, nós vamos ter que prestar conta para que fizemos coisa errada. Se fizemos coisas boas, nós temos que prestar conta a Ele que fez coisa boa, mas Ele já está sabendo quem fez o bem e quem não fez. É assim sucessivamente. Amados, veja que a resposta do seu pai foi essa. Então, o que aconteceu? Seu pai e seus pais disseram isto porque temia o judeu, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Expulso, além dele ser expulso, ainda corria o risco de tirar a própria vida, até a própria vida, se confessasse que era o Cristo, o Filho de Deus. Então ninguém podia confessar que era o Cristo, o Filho de Deus. Se confessasse, tinha que correr um grande perigo de perder a sua vida e ser expulso. Mas Deus diz: aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Então veja bem, por isso é que seu pai disseram: tem idade, pergunta-lhe a ele mesmo. Então mandaram chamar ele. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disse-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Mas os judeus mandaram que ele desse glória a Deus, porque eles sabiam que esse homem, Jesus Cristo, era pecador. Olha, está dizendo aqui. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: quer te fazer eles como te abriu os olhos? Ouviste, para que os quereis tornar a ouvir?
Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então os injuriaram e disseram: discípulo dele, seja tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Se eles fossem discípulos de Moisés, ele entendia as coisas de Deus. Então ele não era discípulo de Moisés, não era discípulo de ninguém, e muito menos de Deus. Porque Deus é Deus e ele faria com que ele viesse entender. Então ele não era discípulo de religião nenhuma. Era de uma religião pagã. Porque se ele fosse discípulo de Moisés, ele não tratava desta maneira. Então houve essa contenda por causa dos cegos. O homem respondeu e disse-lhe: nisto, pois, esta maravilha, que vos não saibais de onde ele é, me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a vontade, a esse ouve. Veja que foi uma resposta que aquele homem que ficou são deu para ele. Porque ele não viu Jesus Cristo, mas Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele creu e foi obediente, teve atitude. Que coisa linda, né? Como está escrito aqui. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a vontade, a esse ele ouve. Então quem faz a vontade de Deus, a esse Deus ouve. A esse o Espírito Santo está com ele. O Senhor Jesus Cristo nos ouve e estará com sua mão estendida para que possa lhe receber a sua oração, a sua petição, as suas lágrimas, o seu temor, a sua angústia, enfim, de tudo. Até a gente se queixar a ele o nosso problema, falar com ele, pedir a ele para resolver nossos problemas, para pedir a ele que nós tome uma atitude para que nós possamos encontrar o que nós devemos fazer para nós sairmos da situação pelo qual nós se encontrará em momentos difíceis. E aqui nós vemos que ele deu a resposta. Depois, os princípios do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Se este não for de Deus, nada poderia fazer. E por causa que o que era cego falou essas palavras, que é do verso 30 até o 33, expulsaram ele. Ele foi expulso. Como diz o verso 34. Responderam ele e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, e expulsaram-no. Veja que coisa. E expulsaram. E agora, aí mais adiante, aí ele se encontra com eles expulsaram. Por quê? Eles expulsaram. E encontrando, disse-lhe, porque quando eles expulsaram ele, Jesus ouviu que o tinha sido expulso. Jesus teve um encontro com ele. Quando ele teve esse encontro com ele, quando ele viu que tinha sido expulso, encontrando-se no dia